Olá, pessoal! Hoje nós vamos para a 48ª live do Jane Austen Lives e hoje é um projeto especial que é Conhecendo Austen, Conhecendo Jane Austen, e hoje nós vamos falar sobre persuasão. A Lília dos Anjos, que já vai entrar, aliás, já entrou com Lilia Books aqui, ela vai dar um verdadeiro show sobre persuasão e eu vou ficar bem quietinha, bem caladinha, porque persuasão é meu livro favorito da Austen. Então, aguardem que a gente já vai começar mais uma live e olha, vai estar muito legal. Participem, deixem seus comentários aqui e a gente vai passar uma ótima noite de sexta-feira juntos. Vou esperar a Lília ser adicionada. Olha aqui esse pescoço de peru para quem saiu na rua hoje para fazer mercado. Tomei um sol, então tá inevitável. Olha, Lília, olha o sol de outono, de inverno que eu tomei, fiquei desse jeito. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, todas que estão entrando nessa live. Todos me escutam direitinho? Tudo ok? Com imagens Imagem ok ok. também? Então, né, gente, hoje nós vamos falar de um livro que eu acredito assim, que muitas pessoas gostam de Orgulho e Preconceito, mas existe uma certa preferência também por Persuasão, né? Que é o livro que nós vamos falar hoje. Vou aqui mostrar, ostentar a minha Uou! edição de Persuasão Nossa, em inglês nós aqui, somos tão né? coleguinhas, gente, que nós compramos juntos É, essa edição. A edição comentada. Olha o tamanho da edição perto do meu rosto. É uma edição comentada da, é. Foi da publicada Harvard. pela Belknap Harvard, isso, exatamente. Já apareceu a Jane aí, que é Tim Persuasion. Exatamente, Adriana. Eu gosto muito dessa edição. Tem um texto de apoio aqui excepcional, é, de introdução. Tem um final alternativo. Sim. Eu já vou começar por essa curiosidade a falar. Tem um final alternativo de persuasão, porque na época a Austen ela faz uma alteração nos capítulos finais. Eu li, né, mais rapidamente nessa edição aqui, gente, que é a edição da LPM Pocket, que veio num box, Isso. certo? Então, eu acho a tradução muito legal, é a tradução da Celina Porto-Carreiro, que a Adriana conhece, Sim. e Programas de TV, né, tá, gente? De TV quando é, exatamente. Então, eu fiz a leitura por essa edição dessa vez. A primeira leitura eu tinha feito há uns 10 anos, pela edição, uma edição que tinha uma rosa muito bonita, que era da Landmark, que era bilíngue. Eu não tenho mais essa edição, e agora eu tenho essa aqui em português e essa em essa, capa dura da Harvard. essa edição, a primeira edição brasileira de Persuasão é da Luísa Lobo, de 1971. A Luísa ainda é atuante, professora universitária e tradutora. Então, a gente tem já um longo percurso de persuasão aqui no Brasil, né, Lívia? Mas eu vou deixar a palavra para Exatamente. você, tá? Porque Então vamos dividindo os momentos aí. não, O quero só livro, sair do gente. conhecimento, viu, minha gente? Porque é simples assim, todo humilde, mas ó, fala que é uma beleza e tem muita propriedade Ah, para falar. eu falo muito. Não, é Falo fala muito, no se é com sentido, propriedade, tá? eu não É sei. falar no sentido de ter conteúdo, é isso que eu quis dizer. Espero oferecer algumas considerações, porque vocês sabem, né? Eu tento fazer, porque esse não é o relendo Alce, é uma apresentação geral, não é aquela apresentação capítulo a capítulo, são alguns elementos para despertar a curiosidade de quem não leu ainda, né? Por isso que é o Conhecendo Austen, e também para reavivar boas memórias Isso. sobre esse livro aqui para quem já leu, né? Uhum. E vejam, olha a espessura aqui desse meu livro, certo? Comparado com os demais livros da Jane Austen, certo? Ele é mais curto. Uhum. Ele tem 24 capítulos apenas, e a minha percepção, não sei como é a percepção de quem já leu,
né, a respeito desse livro, ou ler o livro na íntegra, com a impressão que tem. Mas tem 24 capítulos, é um livro que eu considero muito abrupto em relação às personagens, porque elas têm profundidade nos protagonistas, mas eu percebo uma certa falta nas coadjuvantes. Uhum. Que coadjuvantes, por exemplo? Na Luísa Musgrove, né? Nas irmãs Musgrove em geral, né? A Henrietta e a Luísa, que eu acredito que se a Jane tivesse a oportunidade de poder trabalhar mais nesse livro, ela sim o faria. Como Sim. eu mencionei a vocês, aquela edição que eu mostrei ainda agora para vocês da Harvard mostra um final alternativo, ou seja, a Jane estava tentando aperfeiçoar Uhum. ao máximo persuasão, porque ela já vinha muito doente e não saberia se teria tempo de terminar. Exato. Tanto que outras novelas ficaram inacabadas, né, como o Watson, Sanditon, que eram projetos que ela vinha trabalhando e ficaram mais ou menos na metade do tamanho que ela costuma deixar os livros. Sim. Então, Persuasão, ela foi uma finalização de carreira. E eu já começo falando para vocês que Persuasão é uma experiência emocional. É muito diferente da experiência com outros livros. Por quê? Ele é mais contemplativo, ele não tem aquele humor, tem ironia um pouco, mas não é tanto quanto a gente vê em Orgulho e Preconceito, em Emma. Aqui não tem uma senhora Jennings exagerada, não tem uma senhora Bennet. Uhum. Então, ele foi construído, mas eu percebo que se ela tivesse a oportunidade de ampliar alguns espaços, ela sim o faria. Então, por que o final alternativo? Porque era uma maneira de fazer uma construção em um desfecho, Uhum. pelo menos do jeito que ela desejava para o livro. Então, eu não poderia deixar de dizer isso, né? Além disso, veja, o título, ele é bem emblemático. Ela capricha no título, Sim. assim como ela o faz, né, uma abstração, na verdade, assim como ela o faz para Orgulho e Preconceito, para Razão e Sensibilidade, porque ela tenta utilizar um termo que Uhum. possa remeter a todo o contexto que ela trabalha. Isso. Tipo, ela não faz como, Mansfield Park, ela colocou um nome e foi, mas é uma casa, não é Emma, que é solar, como eu digo, né, Sim. voltado, Emma é o sol, ela é a protagonista, ela domina todos os capítulos, então é muito pontual. Já Persuasão é a temática que domina e predomina a maioria dos capítulos, porque são pessoas tentando convencer pessoas. Sim. E o poder desse convencimento provoca alterações Uhum. dentro da história, do desenrolar dos acontecimentos. É pela decisão tomada a partir da influência de outros que isso acontece. Então, Isso. o nome é muito significativo. E vocês vejam que nessa minha edição aqui Linda. tem justamente o barquinho, né? Porque a Jane fala muito da Marinha Britânica Hum. nesse livro, certo? E a persuasão podia se chamar The Elliots, mas a Cassandra e o outro irmão do Jane Austen, eu esqueci o nome dele agora, eles decidiram colocar a persuasão e eu acho que eles fizeram uma escolha muito certeira, porque é um nome muito de peso do que The Elliots, né? Que seriam a É. família Elliot. Talvez, com certeza, assim, bom, talvez a Jane Austen teria mudado realmente para persuasão, e aí a construção também de mais capítulos também acho que daria sustento para essa troca de nome. Mas aí, Ela desculpa, Lilia. Talvez ela usasse os Elliot se ela tivesse trabalhado um tanto mais e Uhum, faria sentido. Por exemplo, a Mary foi uma personagem que ela ficou realmente bem secundária sim, dentro dos Elliot, para poder ganhar um peso, dizer, os Elliot, então todos têm um peso não significativo sei. dentro da história. E não tem.
E eu acredito isso muito a essa falta de tempo para fazer os arranjos, porque a Jane, nessa edição que eu mostrei para vocês, tem o facsímile das correções que ela vai fazendo, do que ela pretendia acrescentar. Essa edição que a Lília tá Isso, exatamente, vou dessa edição. ficar com ele aqui para toda vez que você citar, porque senão pode confundir com edições brasileiras, que nós não temos isso, né? Certo. Então, né, essa persuasão é em torno de uma personagem muito querida. Quem é esta pessoa? É a Anne Elliot. A Anne Elliot, eu acho que está ali muito, como é que eu posso dizer, em pé de igualdade nas preferências, junto com a Elizabeth Bennet, né? Muita gente gosta da Anne Elliot, mas ela tem um diferencial, né? O Harold Bloom foi o que eu pesquisei para poder fazer essa live, e não ser só aspectos do livro. Ele, na introdução do Persuasions, da edição crítica... Desculpa, eu tô tão feliz que eu tô rindo à toa aqui, só de lembrar da história. Bom, o Harold Bloom, ele na... Exato. O Harold Bloom, na introdução do Persuasion, né, a Modern Critical Interpretations, que é uma reunião de artigos a respeito de persuasão, ele, na introdução, ele diz que, quando terminou Persuasão, ele ficou triste. E, curiosamente, essa também foi a minha sensação. Não por saber que era o último livro e tal, mas é porque, de certa maneira, existe uma série de palavras, de termos que a gente pode atribuir à persuasão que provocam esses sentimentos. Provocou no Harold Bloom e provocou em mim também. Porque ele é completamente o oposto de Emma. Se vocês assistiram a live de Emma em algum momento, a Jane está pedindo para você mostrar o livro, Adriana. Isso, é essa interpretação, Jane, que é a da Harvard. Quem assistiu a edição de Emma, da live, viu a minha fala logo no início, que eu achei Emma divertido, para cima, solar, é como se o tempo inteiro, é como se fosse um verão inteiro no livro, super animado. Enquanto que Persuasão, ele pesa um pouco, de certa maneira, na minha percepção, era como se fosse um longo e tenebroso inverno, né? Porque é aquele inverno da alma da Anne, durante longos anos. Tem uma questão de tempo aqui, tem de tempo, de maturação de pensamentos, não é só a maturação da pessoa, né? Essa questão de atingir maturidade a partir da vivência dos anos, mas o próprio pensamento que vai se transformando, porque a Anne Elliot, de 19 anos, não é mais a Anne Elliot aos 27 anos, a partir de uma série de acontecimentos e de decisões que ela tomou. Eu não sei se você tem a imagem aí, já que eu comecei falando dela. Sim, peraí que eu vou buscar. É Anne Elliot, né? Aí Exatamente. o que eu te falei, mas a Anne, ela é a protagonista, né? Ela é doce, calma, compenetrada. Foi um inverno rigoroso pelo qual ela passou, Jane. Não só o inverno da estação, mas o inverno da espera para grandes mudanças em sua vida. E umas mudanças que ela já até se questionava se iriam acontecer. Então, ela é a protagonista da história, ela é doce e calma, mas ao mesmo tempo foi manipulável e passou depois a ser uma pessoa muito decidida, né? Ela é meio que abandonada pelo pai e pela irmã, mas não um abandono material, mas um abandono como pessoa, né? Eles não levavam o que a Anne dizia em consideração, ela era meio que invisível para o pai e para as duas irmãs. Então, ela sofre muito com isso também. Ela tem que amadurecer no sentido dela, ela que lute, né? Por ela mesma, pela felicidade dela. Ela tem uma única amiga que é a Lady Russell.
Uhum. né? Então, a Lady Russell é a amiga a quem ela tem que recorrer, já que isso não é um spoiler, porque logo no início do livro isso é dito, a Uhum. mãe da Anne falece e ela fica órfã muito cedo. Ela, Elizabeth e a Mary, que são as três filhas da senhora Elliot e do Sir Walter Elliot, que é um baronete. A próxima imagem Revelou em é pessoa. exatamente, ela é filha do Sir Walter Elliot, o dono de Kellynch Park. Esse lugar pomposo, esse lugar pelo qual ele tem muito orgulho e uma grande vaidade. Uhum. Essa é a palavra que o define. Eu não disse que tinha umas terminologias que definem esse livro, a Sim. vaidade é uma delas. E o Sir Walter Elliot, eu acredito assim, eu tentei ficar buscando outros personagens. Talvez o General Tilney seja vaidoso, mas não chega nem aos pés, É. né? O General Tilney lá em Abadia de Northanger não Uhum. chega nem aos pés da vaidade que o Sir Walter ostenta, É. e até como a Jane está colocando ali, ele é muitas vezes, essa vaidade que o cerca, o deixa insensível em relação aos demais, ele faz muitos julgamentos sociais também. Pode falar, Adriana. Não, eu tô pensando aqui quando você. Eu nunca tinha feito a associação do, do perdão, do Sir Walter com o Tune da Abadia. E aí a única diferença é que o Tune ele era do exército inglês, então ele era um pouquinho mais não é lapidado, mas ele era rústico na verdade, né? E o Sir Walter ele é lapidado e é assim esse ator, inclusive já vi ele em outros filmes, né, ingleses, e ele faz mesmo um esforço bem grande para aparecer essa afetação toda aí que você está vendo na imagem. Sim, é perfeito. Quem assistiu essa adaptação de 2007, talvez ele seja o que mais se sobressai no filme. Eu Uhum. gostei muito da atuação dele, porque realmente é bem condizente com o livro. A Uhum. afetação, a vaidade, gostei muito da postura dele. Ele tomou mesmo o personagem para si. Para E mim, no livro, só uma lembrança, para mim, ele é meio que a Lady Catherine de Bug, de Overly Preconceito, né? pronto, exatamente. Chega bem perto, só que ela não tem, como é que eu posso dizer, a vaidade física que ele demonstra. Ele preza muito por isso, ele gosta de estar perto de pessoas que são jovens, perto de pessoas que ostentam aparência física adequada, não é só bonito em si, mas que tivesse um jeito de ser, né, Diferenciação na que classe. ostentasse. Uhum. Exatamente. Tem até uma passagem aqui no livro, e eu queria até ressaltar ela para vocês. Eu não tinha como deixar de Uhum. mencionar, já que é para ilustrar essa vaidade dele, que ele diz assim, ele está observando todos que ele conhece, que reside próximo a ele, aí ele fala que a Anne está esgotada, a Mary vulgar, todos os rostos dos vizinhos enfeando e o rápido aumento dos pés de galinha nas têmporas de Lady Russell eram para ele, havia muito motivo de angústia. Olha. Então, assim, não era só a questão ah, da pessoa em si, do Sir Uhum. Walter, mas do seu entorno. Uhum. Ele tinha pavor de pessoas que ele considerava como sendo inferiores, Uhum. mesmo tendo muito dinheiro. Então não era só questão de fortuna, mas de berço. Sim. Você pode avançar para o próximo personagem, que eu quero fazer uma caracterização geral para continuar. Sim. Aí tem a Elizabeth Elliot, que é a irmã mais velha da Anne. Também toda E sobre informada. ela, exatamente toda empoada, ela era a filha favorita do Sir Walter, né? Uhum. Uh, e tinha os mesmos gostos, as mesmas ostentações Sim. é, que o pai. E é interessante em torno dessa personagem o seguinte, esse paralelo eu vou estabelecer agora. Existe uma grande discussão sobre a Anne por ela ser, apesar do doce de pessoa, da resiliência, da calma, da racionalidade da Anne,
ela tem 27 anos e, nossa, essa menina aí, com 27 anos, ela não vai dar em nada, não vai casar, vai ficar pra tia. E é muito curioso porque a Elizabeth, ela é 2 anos mais velha, ou seja, ela tem 29. E Aham. para o pai, ela é Ela ainda tudo. tá na Ele coloca a Elizabeth num pedestal, sendo que ela padece do mesmo problema. E a Jane coloca isso no texto, ela insere, olha, mas a Elizabeth tem 29 anos, o que vai ser do destino dela? Uhum. Seria adequado ela formar uma aliança o mais rápido possível para ela Sim. sair dessa condição e também dar orgulho a essa estirpe dos Elliot, né? Porque não era para casar com qualquer um, que o pai dela não aceita isso, né? Por causa desse preconceito que ele tem com é, alguns ciclos sociais. Tem uma pergunta aqui que está no inbox, que foi a Jane que fez. É só para repetir o livro do Harold Bloom, Persuasion, é um Critical, Norton Critical, é isso o nome do livro que você citou? Persuasions é Bloom's Modern Critical Ah, Interpretations. tá, é Modern, Ele Modern. fez. Achei que era da Norton, entendeu? Mas é Modern Não. Criticals. É, você tem aí? Porque o meu tá no Kindle, eu não tô Não, vendo. ele tá no Kindle, ele não tá, não tá aqui, eu não deixei, tá longe. Tá, Jane, depois Mas você me depois a capa, eu posso colocar até no Instagram a capa desse livro. E é uma coleção que o Harold Bloom, ele organiza artigos junto com outros autores e ele fez sobre vários. Nossa, eu acho que tem mais de 100 livros que foram analisados. ele é muito criativo. A gente pode Ele foi uma... Oi? passar para o Pode próximo. passar, Elizabeth. Ah, e tem a Mary Musgrove, né? A A Mary é a afetada. mais Eu acho que é nova. a mais afetada do livro, assim. Tirando o Barão, né? Tirando o Sir... Eu, eu já penso que a Elizabeth e o Sir Walter, eles são mais afetados. E a Mary Musgrove, ela é diferente, ela não é afetada, ela é má. Ela é má, porque a forma como ela age com a Anne não é a forma de uma irmã, Uhum. entendeu? Respeitador. Ela manipula, quer ser o centro das atenções, se faz de vítima o tempo inteiro. Então, Uhum. é uma pessoa ruim, ela quer manipular as situações em benefício dela. É Só isso. que ela é problemática com toda essa caracterização que ela mostra. E ela nunca consegue ser esse centro das atenções que ela pretende. Ela usa Porque da doença. A Jane já. Ela usa muita doença. Oi? Ela usa muita doença para Mas chamar ela não é atenção. doente. Então, é o doente Ela não é imaginário doente. do Molière. É o doente imaginário. Exatamente, ela não é doente, mas ela finge. Mas como a Jane já adiantou aí, Uhum. ela meio que fica com a sobra, né? Porque a Anne lá atrás, isso logo no início do livro também é colocado, ela foi pedindo em casamento por esse que você vê na imagem junto com a Mary, que é Uhum. o Charles Musgrove, entendeu? E a Anne negou porque ela gostava de outra pessoa. Uhum. E não quis, sendo que o Charles, ele é uma pessoa bondosa, Uhum. só que ele não foi persistente, entendeu? Ele era bondoso, mas era limitado nas suas ações. Então, tá, ele não quis, então eu vou pedir outra pessoa e pedir em casamento a Mary, e a Mary casou primeiro. Uhum. Ela é muito manipuladora e tudo mais. E por causa desse jeito de ser da Mary, o que que acontece? Ela é casada com Charles Musgrove, tem as irmãs, a Henrietta e Uhum. agora fugiu o nome, meu Deus. Luísa. Luísa, a Luísa Musgrove. Elas adoram quem? Quem que elas adoram? Elas adoram a Amy, Uhum. adoram qualquer pessoa, mas não gostam da Mary. Então, isso Sim. é um problema. Uhum. Então, eu acho que em várias situações no livro, que eu não estou querendo contar para vocês, e muitas vezes ela tentou utilizar, aí a doença já foi colocada, né? O fato dela demonstrar que está doente para tomar posições dentro da família e subjugar a N, colocar a N em segundo plano. Então, assim, é uma pessoa que demonstra inveja, Sim. manipula situações, para mim é uma pessoa
Mas, Uhum. aí a Raíssa está dizendo, ela é chata que ninguém aguenta, né? Exato. Então, aí a próxima pessoa aí Ah, pode não, a mostrar, por próxima favor. pessoa tem que fazer uma observação. Vocês têm que segurar na cadeira, se estiver sentado, e preparar o coração, porque é tiro, Para bomba mim, e explosão. Aí sei lá como é que é a música, mas enfim. é o Frederick Wentworth. Assim, na minha visão, não me causa muita. Eu gosto, mas não é tanta simpatia que eu sinto por ele. Ele é um oficial da Marinha, muito correto, muito responsável. É, e tinha pretensões quando mais jovem, só que ele era de uma classe social mais humilde, ele não tinha fortuna, e aí ele passou por vários perrengues para poder ascender socialmente. Mas o que eu não gosto muito dele é porque vários daqueles adjetivos, daquelas caracterizações que eu disse que o livro possui no início, Uhum, estão figurados nesse personagem. uhum, Ele é rancoroso, ele guarda uma mágoa profunda e isso gera muitos impedimentos dentro do texto, na minha visão, uhum, entendeu? É por causa dele que o sofrimento da Anne é ampliado. uhum. Então, assim, só que o livro também é feito de segunda chance, É. né? Então, as E, segundas chances vão permitindo a essas pessoas corrigir uhum. posturas que outrora tivera, e é o caso dele. Então, assim, eu gosto dele, mas Não, é o Knight. ele faz. Eu sei que. Não é o Knightley. Come on! Então quem é? Olha isso, eu não sabia quem é o seu favorito. O Knightley é o meu favorito. Era o O Knight. Knightley Ah, bom. ele é o favorito. Knight lembra pra Eu mim. acho o Wentworth parecido com o Darcy, Sim. porque ele tem. O livro é de segundas chances e ele cria essa consciência. O Darcy também cria essa consciência de que precisa repensar algumas atitudes para que essas segundas chances sejam possíveis. A Ana está dizendo, né? O Knightley é o reizinho. A gente, eu tenho É o até o bottom reizinho. I love Knightley, tá? Desculpa, eu tô zoando com esse bottom na escola. Só uma observação que eu quero Então, fazer desconstruir nesse personagem, que a gente vê ele volta, né? Fica anos longe, ele volta. É lógico que forçaram um pouco a barra aí com esse rapaz lourinho, esse ator especificamente, porque para mim o marinheiro não é tão arrumadinho assim, mas ele volta rico, ele volta capitão. E a gente tem que levar em consideração na desconstrução desse personagem que ele também fez dinheiro lá na América Central, tá, galera? Então, assim, ele não é de tudo um bom moço, porque com certeza esse dinheiro dele não foi só por causa da Marinha, e ele não ficou sozinho 8 anos, tá, galera? Ele é homem, e era também naquela época lá, né, em 1800. Ele é homem, então não fiquem presumindo que como a Anne ficou sozinha 8 anos, ele também ficou, tá bom? E ele perdeu o dinheiro, né, Lilian? mas a gente não pode também presumir que ele ficou 8 anos acompanhado, Não, porque não é aquela companhia não ficção, tem no não. livro. É só folia que eu tô dando a entender. Mas aí eu não vou nem entrar nesse mérito, porque também não tem no texto. É, É, pode passar pro próximo? pode sim. Aí tem a irmã do Wentworth, né, que casa com o Croft, né? Que é o almirante Croft, a pessoa que ascende ao cargo máximo da Marinha. Estou com vergonha de perguntar, mas ele era um corsário? Ele começa nas funções mais básicas da Marinha, o Wentworth, e depois ele vai ascendendo. Uhum. Ele começa de uma forma muito simples, Sam, ele era pobre, de fato. Ele e a Sofia Croft, que é a irmã dele, é um grande modelo de pessoa para a Anne. Uhum. Ela é um exemplo para a Anne, porque Casamento que deu certo, né? Com. exatamente, eu acho que as únicas pessoas felizes de fato nesse livro estão na figura desse casal, Aham, que é o Almirante Croft e a Sofia Croft, né? isso. Que antes era a Sofia Wentworth. Ela é muito
bondosa, muito pé no chão. E ela conhece o Croft e casa com ele por amor. Isso é bem evidenciado no texto, né? Que eles são, apesar da fortuna que o Croft adquire na Marinha, né? Que é o almirante, que é a posição máxima que ele alcança, eles são muito pé no chão. Uhum. E Tem um parênteses aqui, a galera tá falando muito aí do Ciarán Hinds, essa adaptação aqui de 95 de Persuasão. exatamente, né? Que é um ator, eu conheço ele por produções envolvendo Império Romano e tal, e eu gosto E ele, muito da atuação dele. ele também fez Game of Thrones, né? Pronto, eu assisti uma série dele sobre o Império Romano e ele fez o Júlio César, e para mim foi muito marcante. Eu tenho essa série aqui, mas vamos lá. Time, Vamos lá. time Ciarán, não sei como é que pronuncia. Ciarán. Muda aí, por favor, Adriana, o próximo. Aqui, Lili. Aí tem as irmãs Musgrove, e aí foi aquilo que eu falei no início para vocês. Eu considero que essas personagens, muito boazinhas, muito dadas para as pessoas, elas não criavam intrigas, elas não são tipo a Lucy Steele. Isso. Elas entram na história para provocar um pouco de... apimentar um pouco essa relação de distanciamento, né, que existe entre a Anne e o Wentworth, né, até chegar à segunda chance, mas é por isso que eu disse que elas são incompletas, elas não conseguem fazer com que a história ganhe uma liga, tipo, você olha para elas e diz, tá, então o Wentworth vai se interessar por uma delas e pronto. Isso. Entende? Então, faltou um pouco mais. Acredito que a Jane teria trabalhado um pouco mais nessas duas. Mas elas são importantes no texto porque elas movimentam a história para não ficar naquilo, né? Estamos distanciados, ok. Mas e como é que a história vai andar? E a partir da entrada dessas personagens, sobretudo da Louise, a história ganha movimento. Luísa é aquela que fala assim, me pega, porque ela, né, catch me. Ela se joga nos braços lá e me pega. Próximo aí seria o anti-herói, né? Ele é um anti-herói. E é um anti-herói, eu vou dizer, nossa, a Jane aí caprichou, porque eu acredito que dentre todos, tipo, você pode pensar no Wickham, meu Deus, no Willoughby, você pensa em várias pessoas. E eu acredito que esse foi, dentre todos os que a Jane construiu, o vilão maior. Ela deixou isso para o final. O William Elliot, ele é o herdeiro de Kenneth Park, ele é o herdeiro do Sir Walter, né? Inclusive, herdeiro do título de barão. Isso. Então, ele herda a propriedade e herda os títulos, né? Aqui o Sr. Walter conseguiu em vida. E aí, o que acontece, gente? Existem algumas situações dentro desse livro envolvendo o William que eu considero pesadíssimas, entendeu? É uma falha de caráter que eu fico impressionada ao perceber como ele tenta, ele é como um polvo, sabe? Ele vai tentando ao longo da trajetória dele estabelecer relações, inclusive ele faz um primeiro casamento. Eu posso contar isso do livro. Ele faz um primeiro casamento e a esposa morre, e esse casamento não era bem visto pelo Sir Walter. Então, eles ficaram afastados por muito tempo, e depois o William volta na história. E, nossa, é impressionante como ele tenta manipular novamente a família. O pessoal está falando dele aí, que ele é ótimo ator e tudo mais. Realmente, ele faz E fez o príncipe, aliás, ele é o atual príncipe Philip em The Crown, ele é muito bom, ele fez Outlander, então ele é realmente um ator muito bom. Roma, ele fez o Brutus, né? Eu não lembro. Ele matou o Júlio César. Júlio César, isso. Mas vamos lá. Exatamente. Então, o William Elliot, então, ele para mim é o grande vilão, porque ele tem uma ação fundamental. Ele sabe que vai herdar, mas ele não quer só isso. Ele tenta manipular algumas situações envolvendo
a Anne, envolvendo a amiga da Anne, né, a senhora Smith, que também é uma personagem pequena dentro do texto, mas tem um papel fundamental, mas ao final da obra, a Jane está dizendo, ele não tem redenção, realmente, a situação dele ali, como ele tenta manipular até o Sir Walter, que o aceita de volta no ciclo social, a Elizabeth, que fica encantada por ele, a Anne, que observa o primo, ela tem aquele amor fraternal por ele, a considera no início uma pessoa, é nosso primo, então é da nossa família. Então ele vai manipulando uma série de situações para conseguir se dar bem na vida, sendo que ele já estava bem de vida, porque ele se casou outrora com uma mulher rica, né? E ficou com alguns bens herdados por ela, no caso, mais de fortuna, né? Não de bens e propriedades. Enfim, Ele é o primo então vamos... que as primas, a Anne não, mas que a Elizabeth cogita se casar para poder ficar na mansão que ele vai herdar. Mas era o que seu Walter desejava, inclusive, depois. Ele está viúvo, né? Então ele já não está mais com aquela ligação que eu considero inferior. E ele então, é o né? Collins, né? No quesito desejo das primas. Exatamente. Então vamos lá. Eu apresentei em geral os personagens principais, né? Ainda tem os amigos do Wentworth, o Benwick, né? E o Arvin. O Arvin é uma pessoa muito boa e o Benwick é aquela tristeza dentro do texto, né? Ele é uma figura muito melancólica, mas tem sentido, tem até uma fala que daqui a pouco eu vou destacar, que é de um diálogo entre ele e a Anne a respeito de mulheres. Não, tirando a capa. É muito interessante. Eu vou chegar nessa parte ainda, mas aí as temáticas principais, né, para quem está buscando saber do que trata o livro. Eu já falei da vaidade, a vaidade do Sir Walter, ele vai permeando todo o texto. Por quê? Isso eu também posso contar. No início do livro tem um grande problema. Eles moram em Kennett Park, e essa propriedade, como eu disse a vocês, é muito importante, imponente, tem vizinhos importantes também, e Sir Walter tem muita vaidade em torno disso, além da vaidade pessoal, só que ele, depois que fica viúvo, gasta e gasta, desnecessariamente, para ostentar esse padrão de vida que ele dizia, eu sou barão, então eu posso tudo. A manutenção mas só que não podia tudo. É muito alta, né? A manutenção desse estilo de vida vai causar uma situação desagradável para ele, que ele vai ter que alugar o lugar, né, para poder ir para uma casa que, para quem assiste filme, a casa para onde ele vai morar é até pomposa, para quem está em dificuldades financeiras. Mas Kent é um nível acima e ele vai ter que alugar esse lugar. Então, essa vaidade dele entra em contraponto, para quem tiver a curiosidade depois de ver, por que ele era tão vaidoso? Veja, o baronato era o título ali, dentre os títulos de nobreza, o mais simples. Né? Antes disso vem duque, marquês, conde, visconde, até chegar em barão. Então, comparado com outras figuras sociais, ele era aquela figura ali, dentre os títulos de nobreza, que estava no último lugar. Certo? Então, assim, é interessante a gente pensar que essa vaidade dele contrasta com um título que é importante, mas não tem muito significado no fim das contas. Quem começa a ler o livro no início fica vendo que ele, o livro, que tem dizendo que ele é barão, que ele pertence à família tal, que ele casou com fulana de tal, que era Elizabeth, também o nome da esposa, que ficou viúvo. Aí ele ainda acrescentou, né, que a Mary casou com Charles Musgrove. Aí eu digo, meu Deus, por que tanta vaidade em torno de coisas que aparentemente são tão simples? Então, uma das temáticas é a vaidade. A outra temática, que é muito importante para mim, né, eu não sei se para quem leu também, é a questão da profundidade de sentimentos versus a profundidade da integridade. Então, isso choca. O sentimento e a integridade.
Por que que eu estou dizendo que choca? Porque a persuasão vai agir em torno disso, dentre as personagens. A Anne, que é central, ela é uma pessoa que tem profundos sentimentos. E o Harold Bloom diz isso na introdução do livro dele, e eu constatei aqui, eu vou até colocar para vocês, já que eu estou falando desse ponto, dos sentimentos versus a questão da integridade. Austen nunca perde a intensidade dramática. Compartilhamos a ansiedade de Anne em relação às intenções renovadas, né, depois de 8 anos, em relação ao Wentworth, até a conclusão do romance. Então, o que é que Austen faz, diferentemente dos outros textos? Ela nos coloca junto com a Anne. Então, a gente vai sentir junto com ela, com a Anne. Então, a Anne é a protagonista e nós estamos juntos. Sim. Com a Anne, vivenciando o que ela vivencia. E, ao mesmo tempo, tem a questão da integridade. Por quê? Apesar de tudo, ela tem que escutar uma voz de razão para ela tomar algumas decisões. Só que a manutenção dessa integridade vai custar caro para a Anne. Então, 8 anos depois, ela fica pensando, poxa vida, será que essa rigidez que eu estou mantendo em relação a algumas decisões que eu tomei me fez bem na vida? Ela vai se questionar. Sim. E aí ela começa, a partir dessa maturidade, né, mental que ela tem, e nós estamos caminhando junto com ela no texto, ela vai começar a se questionar e a se projetar a ser mais flexível. É a questão das segundas chances, do que é a próxima temática que eu destaquei aqui, né? Tempo. O tempo é muito considerado no texto, né? Já que trata esses 8 anos, representam um diferencial. Tempo, segunda chance, reencontro, comedimento. A Anne é comedida, mas é forte. Ela, depois que passa esse tempo, que essa maturidade chega, ela vai começar a lutar por aquilo que ela quer de verdade. Então, ela ganha força, certo? Então, assim, também tem a questão da racionalidade. Sim, é o choque dos sentimentos. Seu roteiro, viu, Lília? Toda hora eu tô dando Eu estou olhando para o roteiro também. E eu não sei nem quanto tempo eu tenho. Temos 18 minutos. Então vai dar tempo. Tem a questão da racionalidade, que está caminhando ali junto com os sentimentos. Entendam, ela não vai deixar de ser íntegra, né? Tanto que na negociação ela dá um certo aconselhamento ao pai sobre onde morar e tal, o pai não aceita, enfim. Mas ela é uma pessoa muito correta. Só que antes ela era muito correta e sufocava demasiadamente os sentimentos, e por isso ela paga ao longo do tempo, né? É uma penitência, é o inverno que eu coloquei no início. Sim. Seguindo o capitão nos jornais, escutando uma notícia ali, outra aqui, mas não era só isso, era o próprio convívio social, sabe, Jane? Porque ela vai lidar com o pai, com a irmã que não ligam para ela, com a Lady Russell, que é essa conselheira que dá uns conselhos que a Anne considera legais, e depois ela vê que não são tão legais assim. Então, ela paga por várias questões, não é só em relação a um relacionamento que ela poderia ter criado desde muito jovem, dos 19, e que vai ser renovado só aos 27. Então, tem dor, tem muita dor nesse livro. Renúncia. Renúncia é outra palavra que a gente pode dizer, porque a Anne, ela tenta levar a vida dela adiante dignamente. Mágoa, ressentimento, que isso caracteriza muito o Wentworth, e o rancor. Mas, como eu disse a vocês, existe uma virada na história, sim, que é quando entra a questão das decisões e da luta, né? As pessoas vão começar a tomar decisões,
baseado nesse tempo que passou, baseado nesse conjunto de sentimentos e na manutenção dessa integridade. Como é que eu vou continuar sendo uma pessoa digna, mas ao mesmo tempo colocar esses meus sentimentos adiante? Então, entra todas as caracterizações que eu falei. A segunda chance entra junto com a decisão. O momento de decisão. O momento de decisão envolve a Anne, o Wentworth, a própria Louisa Musgrove, o Benwick. Entenda que isso vai sendo formulado, a Jane é perfeita nisso, ela formula isso em relação aos vários personagens. Vai construindo. Vai construindo. O próprio William Elliot vai tomando as suas decisões em benefício próprio. Mas aí tem sentimento e integridade, não estão muito associados à figura dele, enquanto que na figura dos demais, isso pesa bastante para que essas decisões e a iniciativa de luta seja tomada. Então, por causa de todas essas caracterizações que eu demonstrei aqui para vocês, é que o título se faz presente. A questão da persuasão está rodeando todas essas características. E a Marinha Britânica ganha aí destaque, como eu disse a vocês, porque é a profissão do Croft, é a profissão do Wentworth, o Sir Walter faz, dos amigos, do Benwick, né, do Harville. Então, alguém disse até aí atrás, o Wentworth é cercado de amigos. E essa é uma classe social que ganha destaque dentro do livro. É uma classe que permite que pessoas de origem que o Sir Walter considera não tão nobres possam ascender socialmente. E o Sir Walter faz uns comentários no livro, assim, que eu fico, nossa, tenebroso os tipos de comentários que ele faz em relação a essas pessoas. Mas aí, qual é a ironia que eu vejo na história, minha gente? A ironia tá lá no Croft, tá no Wentworth, que são as pessoas que ascendem mais socialmente, e o Croft vai lá e aluga a propriedade do Sir Walter. Tapa na cara entendeu? Da sociedade. A Jane dá uma rasteira enorme no Walter, ela constrói e diz, mas peraí, como é que você vai pagar por esses pensamentos toscos que você tem? E vai ter que ceder a propriedade a alguém da Marinha. Então, assim... Lília, inclusive, a Jane Austen teve 2 irmãos que foram da Marinha Britânica, então ela tinha um conhecimento ali dessa capacidade de ação social e, inclusive, das viagens, né? Talvez referência do exterior, do mundo exterior, para Jane Austen eram essas cartas dos irmãos, né? Com certeza. Então, assim, é até uma forma de homenagear, né? Eu creio que está presente nisso. Então, por essas relações, por esses comentários do Sir Walter, a questão da ironia que está presente aí no texto, Jane coloca ironia em todos, nesse um pouco menos, como eu expliquei para vocês no início, em relação a ela ter feito esse livro com um pouco mais de pressa do que os demais, ela coloca essa questão da origem em evidência. E ela vai ironizar com esse papel, com essa inversão de papéis na sociedade, inversão dessas figuras sociais. Então, importantes. Eu já falei da vaidade, falei da personalidade da Anne, né, que ela amadurece, eu não queria usar a palavra evolução, a palavra não é uma questão de evoluir, mas de amadurecer de fato. Né? Exatamente, aquele choque da profundidade dos sentimentos com a profundidade da integridade que ela mantém muito bem. Tem até outro destaque do Harold Bloom que eu coloquei aqui, que é importante, né? O Harold Bloom entende que a Anne Elliot, está fazendo um barulhinho dos papéis, caiu meu roteiro também, que além da gente caminhar, por que eu digo que a gente caminha junto com a Anne nessa jornada? Ele diz, que a Anne está ciente de todos os outros e percebe o que está acontecendo com eles quando ignoram a si mesmos. Então, olha a clareza que representa a Anne Elliot dentro da história. E nós, leitores, é que caminhamos junto com ela
nessa percepção de realidade. E ele faz essa comparação, o Bloom, dela enxergar mais que os demais, que Anne Elliot é para a obra de Austen, o que Rosalind é para Como Gostais, do Shakespeare. Entendeu? Então, assim, o Bloom considera que essa personagem é a que tem mais clareza dentro da obra do Shakespeare. E ele faz essa consideração também em relação a Anne Elliot no livro, né? E aí, por causa dessa escrita, ele diz que apenas Austen, George Eliot, Henry James, entre todos os que escreviam em inglês, se juntam a Stendhal, Flaubert e Tolstói em um panteão bastante restrito, né? Então, ele enaltece a escrita da Jane Austen em relação à construção da própria Anne Elliot na criação de persuasão. Então, assim, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque lá no início eu mencionei que é o livro que a Jane escreveu com mais pressa, mas para o Bloom e para outros críticos, é onde ela conseguiu dar vazão a personagens mais complexas, como a Anne, como o próprio Wentworth, na questão desses sentimentos que são revelados, né? Isso. Dessa profundidade. Esse livro, assim como Emma e Menstruate Park, Persuasão, Emma e Menstruate Park, fazem parte desse grupo de livros que são livros mais maduros da Jane Austen, com temáticas mais aprofundadas, né? Exatamente. E aí, já que eu estou falando dessa questão da profundidade da Anne, e como nós caminhamos junto com essa personagem ao longo da escrita, né, ao longo do livro, o que acontece? Tem duas salas da Anne, aliás, é uma fala da Anne, a outra é a carta do Wentworth, que eu vou tocar nesse assunto da carta. Uma fala da Anne... Nós temos 8 minutos, dá para falar? Esses dois tópicos que você falou aí? A fala da Anne? Dá sim para falar em 8 minutos. Porque são pontos fundamentais. Sim. A primeira, que ela está conversando com Benwick a respeito da escrita, a respeito do que se diz, né, canções e provérbios, todos falam da volubilidade das mulheres, mas talvez a me dizer que foram todos escritos por homens. Aí tem essa discussão, né? Aí sempre receberam um grau muito maior de instrução. A pena sempre esteve em mãos masculinas. Não permitirei que livros provem o que quer que seja. Então, ela discute com o Benwick fala da volubilidade das mulheres, mas aí o que ela responde para ele? E ela responde com uma suavidade toda a calma do mundo. Porque ela afirma, sim, mas esses livros foram escritos por quem? Por homens. Então lógico... prevalece, né? Exatamente. E para finalizar, tem a questão da carta do Wentworth, vai dar tempo. Que é um momento crucial do livro, eu não poderia deixar, né, que ele diz: não posso mais ouvir em silêncio, devo falar-lhe com os meios que estão a meu alcance. Meu coração está dilacerado. Estou em estado de semi-agonia, semi-esperança. Não me diga que cheguei tarde demais, que sentimentos tão preciosos se foram para sempre. Ofereço-me, mais uma vez, com o coração ainda mais seu do que quando quase o partiu há 8 anos e meio. Não ouse dizer que um homem se esquece mais depressa do que uma mulher, que o amor dele conhece primeiro a morte. Nunca amei outra pessoa. Injusto posso ter sido, fraco e rancoroso. Posso ter sido, mas nunca inconstante. Apenas por sua causa eu viria abaixo. Apenas por sua causa penso e planejo. Não percebeu tudo isso? Não foi capaz de compreender meus desejos? Eu não teria esperado sequer esses 10 dias, caso tivesse lido meus sentimentos, como acredito que deva ter interpretado os meus. Mal consigo escrever, a cada instante ouço algo que me angustia. Sua voz se abaixa, mas posso reconhecer os tons dessa voz mesmo quando se misturam aos demais. Boníssima,
extraordinária criatura. Faz-nos justiça, sem dúvida. Acredita que existam a verdadeira afeição e a constância entre os homens. Acredite serem mais ardentes, mais inalteráveis em... Aí ele assina e depois continua, né? Preciso ir. Incerto quanto ao meu destino, mas voltarei aqui ou me reunirei a seu grupo o mais depressa possível. Uma palavra, um olhar serão bastante para que me decida a ir à casa de seu pai esta noite ou nunca. Não tem Então, pra ninguém. Não tem pra ninguém. essa carta dele, nervosa e tudo mais, revela todas aquelas observações que eu coloquei no início para vocês, que ele repensa. Aqui está consolidada a questão da segunda chance, que é do que esse livro trata principalmente, né? E depois vem o desfecho, e é muito interessante porque o Sir Walter, ele aceita o Wentworth por ter observado melhor a riqueza que ele agora possuía. Sim. E aí, aquela questão de ser da marinha, né, passa a, pela aparência que o Wentworth tem, passa a ficar em segundo plano. Então, o que o seu Walter leva em consideração, não só a fortuna, mas a vaidade. Exato. Então, a segunda chance é dada a partir dessa carta. Quantos minutos temos? Temos 4. 4 minutos. Então, vai dar para fazer essa finalização. A carta é o que faz a ligação entre as partes do livro, né? A separação, depois o reencontro. Aí vem a questão de uma aceitação entre ambos, né? Vão aparando as arestas. E a convivência que é estabelecida novamente culmina na escrita dessa carta para renovar e para se permitirem uma segunda chance, um segundo encontro. Uhum. Então, tem perdão, como alguém falou, essa carta, ela faz essa ligação e permite que os sentimentos se sobressaiam, né? Quando eu falei da profundidade de sentimentos, que é quando vai ter o desfecho entre os dois. Isso. E é sobre isso que Persuasão fala. Eu espero que quem não leu ainda o livro tenha a oportunidade de ler. Lília, eu queria te pedir, enquanto eu pego um livro ali, eu queria te pedir para você falar sobre o sorteio. Certo. Nas quartas-feiras, para quem já acompanha, Orgulho e Preconceito está sendo discutido, né? Nós estamos... a carta está no capítulo 23, Carla, é verdade. Nós estamos realizando um sorteio lá no Lilia Books. Alguém pode digitar aí o arroba, porque se eu digitar aqui eu vou derrubar o celular. E é uma edição de Orgulho e Preconceito, já que nas quartas-feiras nós estamos discutindo o livro, né? Mais devagar, porque são por capítulos. Uhum. Então a gente vai realizar esse sorteio. Vocês podem ir lá, ver todas as regras, até o dia 13 de agosto, no dia 14 vai sair o resultado. Isso. É isso, e eu agradeço a oportunidade de ter falado sobre Persuasão, que é uma belíssima história. Obrigada, Lília. Eu tenho que falar dois avisos. Aliás, 3 agora com o livro que eu peguei. Semana que vem temos quarta-feira, releitura, né? Ou leitura de Orgulho e Preconceito. Na sexta, no último dia do mês, uma live comigo e com a Júlia Romeu. 2 tradutoras falando sobre Emma. Nós 2 traduzimos Emma. A sugestão que alguém falou aí sobre cartas de amor. Tem esse livro aqui, olha. Cartas de amor de homens notáveis e cartas de amor de mulheres notáveis. São pessoas reais, são cartas do Darwin para a esposa, entre outros tantos. E a outra sugestão que eu quero dar é uma propaganda dessa bonequinha, que é uma cópia de Funko, é um biscuit que a Jéssica fez, tá no meu post aí, tá, gente? E aí é uma forma de ajudar esses artesãos que na quarentena, com certeza a produção diminuiu. Mas a Jéssica recebeu tanto pedido de Jane que ela tá recebendo pedidos agora, acho que para setembro. Então entra na fila.
Gente, olha, eu vi um tanto de mensagem de vocês agradecendo. Muito obrigada pela participação, pela Obrigada também. presença. A gente só tem a agradecer. E essas lives só funcionam porque vocês estão aí do outro lado. Ela vai ficar salva Exatamente. no IGTV também, tá bom? E É, estão pedindo para você postar depois a capa dos livros tá, e eu vou postar a capa lá no Lilia Books, eu vou postar a capa do livro crítico do Howard Bloom, tá, gente? ótimo. E vai acabar. Beijos. Boa noite. Tchau, tchau. Beijos, Bonequinha tá boa noite, publicada. A gente. bonequinha tá. Tchau, tchau. Muito obrigada. Boa noite.